Olá pessoal, sou Leonardo Ramos, discente do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, da disciplina de Física do Estado Sólido, e hoje nós vamos falar sobre o calor específico no modelo de Debye. E falando um pouco sobre o calor específico, nós temos que o calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para a gente elevar a temperatura de uma unidade de massa dessa substância em uma unidade de temperatura. Basicamente, é uma propriedade intensiva que varia de substância para substância e que também pode depender da temperatura. Temos dois tipos principais de calor específico. Calor específico a volume constante, que é quando nós temos a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de uma substância quando o volume é constante, e nós temos o calor específico a pressão constante, que é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de uma substância quando a pressão é mantida constante. E quais são as importâncias da gente entender e estudar o calor específico? A gente tem que o calor específico é uma propriedade que é crucial no desempenho de várias áreas, como por exemplo a área da termodinâmica, onde a gente pode entender o calor específico como a medida da capacidade de armazenamento de energia de um material, e assim a gente consegue entender os processos de transferência de calor e a termodinâmica de sistemas. Na área de caracterização de materiais, nós temos que o calor específico ele pode ser usado para identificar materiais e distinguir entre diferentes substâncias com base nas capacidades caloríficas que são únicas. Na área de engenharia e design de processo, conhecer o calor específico é essencial para o projeto de sistemas de aquecimento, de resfriamento, de isolamento e também no desenvolvimento de novos materiais com propriedades térmicas específicas. E na pesquisa científica nós temos também que o estudo do calor específico é importante em muitas áreas, entre elas a física, a química, a geologia, a própria engenharia de materiais, que nos ajuda a compreender o comportamento térmico dos materiais nas diferentes condições. A gente tem, pessoal, que o calor específico de uma substância pode variar com a temperatura, como nós falamos. Algumas substâncias exibem um comportamento quase constante ao longo de uma ampla faixa de temperatura, já outras mostram algumas variações bastante significativas. Então, a gente entender essas variações, nós conseguimos modelar precisamente o comportamento térmico de substâncias nas diferentes condições e interpretar corretamente dados experimentais da calorimetria. E agora falando especificamente do modelo de Debye para capacidade térmica, pessoal, a gente tem que fazer um comparativo com o modelo de Einstein. O modelo de Einstein, todos os átomos de um sólido são assumidos como oscilando na mesma frequência, e essa frequência é 3n, ou seja, são três oscilações diferentes para cada átomo, e cada oscilação contribui igualmente para a capacidade térmica, já que elas vibram com a mesma frequência ômega. Essa parte em preto aqui da expressão do Einstein é a contribuição de um único grau de liberdade. Isso que levou à expressão da capacidade térmica de Einstein, onde a gente tem aqui N como número de átomos, Kb como a constante de Boltzmann, T a temperatura, o H cortado, a constante de Planck reduzida, né? E ômega, essa frequência de oscilações. Porém, essa expressão falha na previsão da capacidade térmica em baixas temperaturas. Na expressão de Einstein, a capacidade térmica decai exponencialmente, em vez de seguir a lei de Dulong-Petit, que fala que a capacidade térmica é 3n de Kb. Nesse sentido, pessoal, o modelo de Debye melhorou o modelo de Einstein quando ele considerou uma distribuição de frequências para as oscilações dos átomos. Ou seja, os modos de oscilações estão acoplados. Esses modos de oscilações diferentes não vão ter a mesma frequência como no modelo de Einstein. E ao invés de aparecer um fator 3n, que é o que apareceu aqui na expressão de Einstein, aparece um somatório na expressão de Debye. Dessa forma, cada modo vai contribuir exatamente igual à expressão de Einstein. Se a gente for ver, a parte em preto aqui é exatamente a expressão de Einstein, porém, os modos vão apresentar frequências diferentes. Então, dessa forma,
esse somatório que aparece na expressão de Debye é a soma de todos os modos de vibração possíveis para um material. Essa expressão ela prevê corretamente que a capacidade térmica em baixas temperaturas segue uma compensação ou uma concordância com dados experimentais. Então, o modelo de Debye fornece uma descrição mais precisa da capacidade térmica de um sólido em comparação com o modelo de Einstein, principalmente para baixas temperaturas. Lembrando que os modos de vibração normais são caracterizados por vetores de ondas diferentes e cada vetor vai poder ter uma polarização. Então a gente tem aqui o K como vetor de onda e o lambda como diferentes polarizações. No caso de Debye, então, a gente precisa descobrir quais frequências são as frequências que importam. Em princípio, a gente tem 3n frequências diferentes, ou seja, 3n valores diferentes de ômega lambda, enquanto Einstein tudo sempre vai ser igual a ômega. Essa é a diferença central entre os dois modelos. Então, só para introduzir o modelo de polarização, aqui a gente tem uma representação de onda da mesma direção. Então, imagina uma corda amarrada em uma parede e essa corda sendo vibrada. O que a gente consegue ver é que a gente tem dois tipos de polarização, né? Uma polarização horizontal e uma polarização vertical, ou seja, uma onda transversal com duas polarizações diferentes. Notem que o comprimento de onda é a mesma, a direção de propagação é a mesma, mas a vibração das cordas são diferentes. Então nós vimos que para o modelo de Debye a gente precisa determinar os possíveis valores de K. Mas como que a gente descobre os valores possíveis de K? Para isso a gente precisa estabelecer quais condições de contorno estão presentes. A intuição é bem parecida com o que a gente viu na física básica. Se a gente vê uma corda presa numa parede, isso discretiza os comprimentos de onda possíveis. Aqui, pessoal, o lambda, ao contrário do slide anterior, representa o comprimento de onda da corda. Só que ao invés de falar em comprimento de onda, é mais conveniente a gente falar em vetor de onda. O vetor de onda, pessoal, o módulo do vetor de onda é 2π sobre o comprimento de onda. Na primeira onda, no primeiro caso que nós temos aqui, a gente tem que o módulo de vetor é π sobre L. Na segunda, é 2π sobre L. Na terceira, 3π sobre L e assim por diante. Assim, as condições de contorno discretizam os valores de ondas possíveis ou os módulos de vetores de ondas possíveis. Então, para a gente saber quais os vetores de ondas precisamos, a gente tem que entender quais as condições de contorno ele satisfaz. No caso da corda presa à parede, é intuitivo a gente saber quais condições de contorno que a gente vai usar. Porém, pessoal, em um sólido, quais as condições a gente usa? Na verdade, o que é mais importante a gente entender é que a gente sempre que estiver interessado em quantidades longe da superfície, ou no miolo do material, ou no bulk da superfície, num ponto longe da superfície, significa que os nossos resultados eles são insensíveis a essa escolha. Ou seja, tanto faz quais condições de contorno a gente escolheu, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Vou explicar isso no próximo slide. Então, a forma mais simples, pessoal, da gente entender como determinar os possíveis valores de K é usar as condições de contornos periódicas ou condições de contorno de Born-von Karman. A ideia é o seguinte: imagina que o nosso sólido é composto apenas pelo que está dentro das paredes destacadas. Nosso sólido é só essa parte achurada. As condições de contornos periódicas, pessoal, consistem em a gente imaginar que a gente está fazendo cópias do nosso sistema em todas as direções. Então, basicamente, é como se a gente estivesse copiando esse nosso sólido, o interior desse sólido, e colando ele em outras posições. Colando acima, colando abaixo, colando aos lados, fazendo cópias exatamente idênticas do nosso sistema em todas as direções. Quando a gente faz isso, pessoal, significa que se a gente está andando uma distância L dentro do nosso sólido, a gente volta exatamente para a mesma posição.
Então, ó, a gente consegue perceber que a gente andou uma distância L e a gente chegou no mesmo ponto. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó, a gente andou uma distância L e a gente voltou ao mesmo ponto. Isso significa o quê, pessoal? Que qualquer função que descreve o nosso sistema tem que ter a mesma propriedade se somarmos L, uma distância L, em qualquer direção. Ou seja, a gente obtém a mesma propriedade que tínhamos antes se a gente somar uma distância L ao nosso material. Um outro jeito é pensar num videogame, né? Imagina que a gente sai de um ponto, vai para a extremidade e a gente volta na outra extremidade, voltamos no mesmo ponto. É claro que isso é intuitivo, né? Isso não tem validade física, mas é mais para a gente entender essas condições de contorno. Ou seja, se a gente está no miolo, no bulk, não importa quais as condições de contorno que a gente escolhe. Então, o que a gente tem aqui, ó, uma função que descreve o meu material somado com uma distância L, não importa. A gente sempre vai obter a mesma função, independente em qual direção a gente esteja andando. Tá? Essas são as condições de contorno periódicas ou condições de contorno de Born-Van Karman que a gente vai usar para determinar os possíveis valores de K. Então, tendo esses pontos em mente, pessoal, a gente tem que os possíveis valores de K são dados por essa expressão, onde a gente tem nx, ny, nz como números inteiros. A gente tem que prestar atenção em duas coisas aqui. Se L tender ao infinito, a gente tem infinitos valores de K. Ou seja, se esse L tende ao infinito, a gente tem infinitos valores possíveis do nosso vetor K. Na expressão, se a gente tem se a gente assumir que L tende ao infinito, a distância entre dois vetores K vai para zero. Ou seja, qualquer valor de K vai ser possível. Então, a gente pode ter qualquer comprimento de onda ali dentro. Se a gente tem dimensões infinitas, né, para o nosso sólido, a gente tem qualquer comprimento de onda específico. E se a gente notar, a gente percebe que a distância entre dois Ks, entre dois vetores Ks possíveis, é de 2π sobre L. E o que significa isso? Sempre que a gente estiver somando qualquer coisa em Kx, como aparece lá no modelo de Debye, se a gente tem um L muito grande, a gente pode trocar esse somatório por uma integral, já que no caso de um L muito grande, esse ΔK aqui nosso, ó, vai virar um dkx, certo? Então é como se a gente estivesse multiplicando e dividido por ΔKx, ou seja, dividir por ΔKx é a mesma coisa que multiplicar por L sobre 2K, né? A gente só está invertendo aqui a nossa expressão. Então o somatório em Kx vai ser L sobre 2π vezes o somatório de dkx. No limite de L tendendo ao infinito, o somatório vai virar uma integral. Esse é o limite do contínuo, onde a gente pode trocar o somatório do Kx por L sobre 2π integral de dkx. A gente vai ver o que isso significa no próximo slide. Então vamos voltar aqui nas expressões de calor específico, tanto para Einstein quanto para Debye. Um ponto importante é que aonde aparece aqui um somatório de K lambda, esse K que a gente viu discretizado no último slide, mas para um L tendendo ao infinito, ou seja, no limite do contínuo, apenas para dimensões grandes do sistema, né, a gente pode trocar então esse somatório por V sobre 2π ao cubo, vezes a integral de d3k. Ou seja, a gente está usando o resultado do slide anterior para dkx, dky e dkz. Por isso que aparece um V aqui, ó, porque a gente está falando do volume, tá? Se a gente estivesse considerando que o volume é um L ao cubo, certo? No nosso caso, a gente assumiu, né, as nossas condições de contorno como um cubo, por isso que aparece esse V de volume aqui, tá? Então, o modelo de Debye é dado por essa expressão. Agora, pessoal, a gente precisa modelar qual a polarização. A gente já achou
quais os valores de K. Agora a gente precisa entender quais são as polarizações para a gente conseguir fazer os nossos cálculos. Para isso, pessoal, a gente tem que entender que nós temos três polarizações possíveis e que Debye utilizou. Uma delas é a polarização longitudinal, que é parecido com o movimento do som no ar. O Debye introduziu o conceito de fono para explicar cada um desses modos de vibração. E ele disse que esses modos de vibração são caracterizados por uma frequência que apresenta uma energia de vibração de rede e que é quantizada. A esse quantum de energia, Debye chamou de fônon, que é uma analogia ao fóton das ondas eletromagnéticas. Ou seja, o Debye ele usou os conceitos de ondas eletromagnéticas para introduzir o conceito de fônon. Aqui a gente tem um outro exemplo de vibração longitudinal, né? Que aí está fazendo um paralelo com as ondas sonoras, né? Então, uma das três polarizações é a polarização longitudinal. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó, é apenas em uma única direção, assim como o som se propaga. Mas os sons também apresentam uma polarização transversal, com dois componentes. Então, o que a gente está vendo aqui? Um componente na vertical, certo? Polarizando para cima e para baixo, e um outro componente que estaria saindo da tela. É como se a gente estivesse enxergando a onda saindo da tela. Então, dois componentes. Um componente transversal, certo? E um componente saindo da tela. Essas são as três polarizações, né? A gente viu uma polarização longitudinal e duas polarizações transversais. E isso é o que Debye considerou para chegar nas possíveis polarizações na sua expressão. Então agora, pessoal, a gente já sabe como que a gente interpreta o grau de liberdade da polarização, certo? Mas para a gente fazer o cálculo, a gente precisa saber qual a nossa relação de dispersão, ou seja, qual o nosso ômega de Calambida. Então a gente vai precisar agora achar qual é esse ômega de Calambida para a gente conseguir fazer os nossos cálculos. A expressão de Debye, pessoal, é uma expressão geral. Para a gente encontrar qual é esse ômega de Calambida, a gente precisa fazer algumas aproximações. A primeira delas, todas as polarizações têm a mesma frequência para cada K. Essa é a primeira aproximação que a gente vai fazer, certo? A segunda aproximação é a gente dizer que a frequência é proporcional ao módulo de K. O que é isso, pessoal? A constante de proporcionalidade é justamente a velocidade de propagação do som do sólido. Então, sabendo que ômega é uma função de K, podemos voltar à nossa integração, a nossa integral, e integrar para a gente chegar na resposta final. Isso que a gente vai fazer nos próximos slides. Para a gente fazer essa integração, pessoal, o primeiro ponto é a gente considerar que esse integrando ele só depende do módulo de K. Então, a integral imediata é 4π de dk. Tá? Esse K2 vem lá do jacobiano. Tá? Então, agora a gente só tem uma integral. Resta agora a gente fazer uma única integral. É mais conveniente, pessoal, a gente expressar a nossa integral em termos de ômega. Então, usando essa expressão, basta a gente fazer essa integração. Note que a parte em preta aqui, que a gente está usando, é exatamente o que Einstein chegou. Isso significa que a contribuição da capacidade térmica de um único oscilador, ou seja, um único grau de liberdade. Exatamente o mesmo que Einstein chegou, se a gente for comparar. Né? A parte em azul, agora, corresponde a quantos osciladores nós temos por frequência. O que Debye fez, basicamente, foi usar o que Einstein chegou, certo? Mas considerando todas as frequências possíveis. A parte azul aqui está relacionada apenas a quantas frequências são possíveis, tá? Essa é a principal diferença entre os modelos de Debye e Einstein. Por isso que a gente está comparando os dois, né? Debye basicamente usou o cálculo da capacidade térmica de Einstein, mas considerando diferentes frequências por osciladores, né? Dessa forma, pessoal, Debye chegou ao conceito de densidade de estados.
Esse G de ômega aqui, ele corresponde ao número de osciladores que nós temos por frequência, ou seja, dN de ômega. Foi isso o que Debye chegou, tá? No slide anterior, se a gente for voltar, esse G de ômega corresponde a 3V ômega ao quadrado sobre 2π ao quadrado velocidade do som ao cubo, tá? O que a gente quer entender, pessoal? O número de osciladores de uma certa frequência ômega é proporcional a ômega ao quadrado, que é proporcional à área da esfera, e a constante de proporcionalidade é conhecida. A gente já tem qual a nossa constante de proporcionalidade, né? Para sistemas diferentes, a gente tem diferentes G de ômega. Essa fórmula é totalmente geral para a capacidade térmica de Debye. As aproximações que a gente fez nos últimos slides fazem com que esse G de ômega assuma essa forma mais simples, né? Uma forma quadrática com a frequência. Para materiais reais, pessoal, tentando fazer uma aproximação mais precisa, a gente precisa abrir mão dessa expressão, tá? E assumir densidades cada vez mais precisas, então. No nosso caso, esse 3, ele aparece porque a gente está assumindo que todas as polarizações contribuem da mesma forma, ou seja, a gente viu que a gente tem 3 polarizações, né? E o restante da nossa expressão vem da gente usar uma relação de dispersão linear. Ou seja, a gente está dizendo que o nosso ômega é proporcional ao K, como a gente viu no slide anterior. A gente viu que o nosso ômega ela é uma função de dependente de K, ou proporcional a K. E a gente viu que a constante de proporcionalidade era a velocidade do som, né? Então, desse jeito, o que a gente precisa fazer agora é calcular a nossa integração, substituindo o nosso G de ômega aqui na nossa integral. Isso que a gente vai fazer no próximo slide, tá? Aqui, pessoal, eu só reescrevi a nossa integração, substituindo então o nosso G de ômega, né? E colocando o que a gente pode colocar fora da integral, para a gente ficar numa integral só em ômega. Então, o que a gente tem aqui agora é uma integral só em ômega. É isso que a gente quer descobrir, e isso que a gente vai fazer nos próximos slides. Para facilitar, pessoal, a gente assume uma variável dimensional que é o x, tá? O x, então, vai ser h cortado de beta ômega, ok? Então, em termos de x, só substituindo, a gente chega nessa integral aqui, com essa variável adimensional, né? E fica mais fácil a gente fazer a integral por partes dessa forma. A vantagem é que a gente consegue conectar essa integral em x com as funções zeta de Riemann. Uma grande vantagem da gente assumir esse fator dimensional é que o que está aqui dentro da integral não tem dimensão, vai ser só um valor numérico, vai retornar um número. O que importa que a gente perceber aqui, pessoal, a gente já consegue ver isso, é que a capacidade, a dependência da capacidade térmica com a temperatura já está bem implícita nesse pré-fator. A gente já consegue ver uma dependência da capacidade térmica de Debye com T ao cubo, que era observado experimentalmente, né? Então, dessa forma, Debye corrigiu a previsão de Einstein que a capacidade térmica decaía exponencialmente. Agora, aqui para Debye já não decai mais exponencialmente. A gente tem uma dependência de T ao cubo, como era confirmado por dados experimentais. Então, fazendo aqui a integral, realizando as substituições, né, a gente chega que a capacidade térmica de Debye, como a gente falou, é proporcional a T ao cubo. Só que a gente tem, pessoal, que esse valor é absurdo para temperaturas altas, tá? Desde Einstein a gente já previa isso, né? Ele já previa isso. Para temperaturas altas, o valor da capacidade térmica tem que ir para o valor previsto para Dulong-Petit, ou seja, 3 vezes de KBN, né? Só que isso não está ocorrendo aqui com a expressão de Debye. Qual foi o erro que Debye usou aqui, né? Se a gente for ver só a integral d de ômega, isso nos dá os números de modos completos. Se a gente está integrando para todas as frequências, a gente está pegando infinitos modos de vibração. Só que a gente sabe que a gente não tem infinitos modos de vibração disponíveis.
Comparando com Einstein, que ele previa apenas 3N modos de vibração possíveis, né, que foi um acerto, só que o Einstein falava que todos tinham a mesma frequência ômega, né? Para Debye, como a gente falou, a gente tem 3N modos, mas com frequências distintas, não a mesma frequência como Einstein, né? Então, pessoal, a densidade de estado não pode ser parabólica, porque senão, pessoal, isso aqui, se a gente continuar, vai para o infinito. Então, a gente tem que ter uma frequência de corte em algum momento. Em algum momento, essa relação aqui não funciona. Então, a gente tem que ter uma frequência de corte. O que Debye fez, pessoal, foi estabelecer uma frequência de corte ad hoc. A gente vai ver nos próximos slides. O que Debye falou, pessoal, é que essa frequência de corte é uma frequência a qual todos os números de modos sejam preservados, tá? Então, ele escolheu uma frequência de corte aqui, né, lambda 1, de modo que a integral de 0 a ômega 1 me retorne todos os modos presentes. Não apenas infinitos modos, mas apenas os modos possíveis, os modos presentes. Ele chamou, então, essa frequência de Debye. E o valor que retorna é exatamente o valor de 3N, certo? Essa frequência, então, é tal que a gente, integrando de 0 a ômega d, o resultado seja 3N, que é o número de modos possíveis de vibração. Fazendo esses cálculos, pessoal, a gente chega a essas expressões. Ou seja, a frequência de Debye satisfaz a relação que a proporcionalidade com a densidade e com a velocidade do som ao cubo, tá? Com a frequência de Debye, impedimos que ocorra essa divergência que estava acontecendo anteriormente, ou seja, da capacidade térmica tender ao infinito para altas temperaturas, né? Então essa frequência do Debye foi importante para impedir que isso acontecesse. Vamos analisar agora os casos limites, pessoal. Para altas temperaturas, ou seja, para temperatura muito grande comparada com a frequência de Debye, para todos os efeitos práticos, a gente pode trocar essa expressão em preto aqui por KB, certo? A parte em azul fica 3N, que a gente viu nos slides anteriores, que é exatamente a lei do Long-Petit, né? 3N de KB, como era esperado. Ou seja, para altas temperaturas, o modelo de Debye atende à lei do Long-Petit. Já para baixas temperaturas, a gente tem exatamente a expressão da capacidade térmica que Debye chegou. Notem, pessoal, que para esse caso, o ômega de Debye, a frequência de Debye é muito grande. Então a gente pode trocar o limite da integração para o infinito. E a gente chega na expressão que a gente tinha chegado anteriormente. Ou seja, para temperaturas baixas, a capacidade térmica varia com T ao cubo. E para temperaturas altas, ela satura na previsão de Dulong-Petit 3N de KB. Uma maneira mais conveniente da gente escrever essa expressão, pessoal, é utilizando a chamada temperatura de Debye, que é bastante importante para sólidos, porque ela nos dá uma ordem de grandeza de temperatura a partir da qual a gente pode considerar que um sólido obedece à lei de Dulong-Petit. Está completamente ligada à resposta térmica de um material. Estar em uma temperatura de Debye alta significa que as transições de vibrações vão ser um contínuo. Já em temperaturas de Debye baixas, significa que temos que tratar essas trocas, né, como oscilações quânticas. A gente tem que ir para o campo da física quântica para a gente tratar essas oscilações em casos de temperaturas baixas. Isso é muito importante para os sólidos, o estabelecimento dessa temperatura de Debye. Então nós temos que o modelo de Debye ele é melhor que o modelo de Einstein, não apenas para corrigir falhas em baixas temperaturas, né? Mas também porque ele não possui parâmetros livres. A temperatura de Debye ela é determinada pela frequência de Debye, como a gente viu
no slide anterior, né? E a frequência de Debye não é determinada por um ajuste, como é o caso do Einstein. Ela é determinada pela densidade e a velocidade do som, que são parâmetros que a gente conhece de experimentos independentes. Então, no caso do modelo de Debye, a gente pode calcular a temperatura de Debye, como por exemplo no caso da prata, que o resultado é 215 Kelvin, e nota que a temperatura de Einstein subestima esse valor, né? Isso acontece porque no modelo de Einstein apresenta uma frequência só, apenas uma única frequência, que é ômega, né? Então, para baixas temperaturas, os resultados vão ser sempre mal descritos para Einstein, né? Então, não tem um bom ajuste assim no modelo de Einstein. Mas a gente também tem críticas ao modelo de Debye. A introdução da frequência de corte, aquela frequência de corte, ela é absolutamente ad hoc, como a gente falou, né? O nosso G de ômega, ele não é sempre parabólico, como previa os valores de Debye, né? Então, basicamente, o que Debye fez foi, ele estabeleceu uma frequência de corte e falou que em determinadas frequências a gente não tinha nada. Na vida real, não é bem assim que acontece, né? A gente tem um gráfico aqui do diamante que mostra isso. A gente consegue perceber, para frequências baixas, a gente tem a previsão de Debye. Isso atende, né? Mas depois, a gente tem um comportamento completamente diferente, até que a gente chegue em altas frequências que realmente a gente não tem mais nada, certo? Então a gente chega a uma temperatura, a uma frequência máxima que a gente não tem estados nenhum. Por que que Debye fez isso? Ele usou que ômega de K é K vezes a velocidade do som. A gente viu isso, né? A relação de proporcionalidade era com a velocidade do som. O que está errado para Debye é que essa relação ela não vale sempre. Vale apenas para frequências mais baixas, ou seja, para comprimentos de ondas muito altos. Isso vem lá da teoria clássica do som, né? Classicamente, o som, a gente tem uma equação de onda onde toda a equação tem uma dispersão linear. Isso só vale para comprimentos de ondas muito grandes. Para frequências de ondas grandes ou comprimentos de ondas pequenos, que é lá do mundo quântico, né? Essa relação não é válida e o G de ômega não é mais linear. Esse foi um dos erros, uma das críticas, né, ao modelo de Debye. Então essa relação, né, da velocidade do som com ômega, ela foi muito idealizada. A gente tem um gráfico aqui que mostra, né, a relação de ômega com a velocidade do som. Basicamente, né, a frequência com a velocidade do som. Isso para o diamante, né? O que a gente consegue perceber, pessoal, é que para valores de K muito pequenos de ondas grandes é sim linear. Só que o que a gente consegue perceber nesse gráfico é que essa relação linear foi muito idealizada, né? No mundo real isso não acontece. Essa é uma das críticas também ao modelo de Debye. E um outro ponto foi que Debye assumiu a velocidade do som para a onda longitudinal e transversal eram mesmos, o que não acontece. A gente consegue ver aqui, né, ondas transversais e longitudinais que apresentam velocidades diferentes, se comportam, né, se propagam com velocidades diferentes. Então essa também é uma das críticas ao modelo de Debye. E para finalizar, apesar do modelo de Debye funcionar muito melhor que o modelo de Einstein para temperaturas baixas, ele ainda apresenta irregularidades para alguns metais, né? Para metais, ainda tem um termo não adicional que está presente que não foi considerado na equação de Debye. Essas são as referências bibliográficas usadas na confecção dessa aula, e eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham entendido o que Debye fez para melhorar o modelo de Einstein e chegar na sua expressão de capacidade térmica.